Bonjour, je suis le pirate Barbara e você está no meu canal. Bom, vídeo de hoje eu vou estar falando por que o Adventismo é carente de apologistas. Por que o Adventismo ele está carente de apologistas atualmente. E eu estive pensando isso por causa do comentário do Spaniel Matters, né? Espero que ele não tenha ficado bravo comigo, porque ele falou, ele comentou, né? Se não fosse aquelas brincadeiras que você fazia no início do seu canal, você estaria entre os maiores defensores da fé adventista. Bom, eu não tô nem aí pra isso. Eu não tô na apologética porque eu quero defender a fé adventista. Eu tô aqui porque é divertido, né? Eu estou aqui porque eu me divirto, eu acho interessante e me desgasta demais também, né? Por isso que eu prefiro falar sobre crescimento da igreja, lição da escola sabatina, fazer uma zoeira, cantar, porque eu tô aqui porque eu estou me divertindo. E se você também se diverte com o personagem Barbarrala, você tá num canal chamado Le Pirate Barbarrala. Se você não se diverte, vou fazer o quê? Tudo bem. Mas, dentro do tema, por que o Adventismo ele é tão carente de apologistas? E não me venha dizer, não, mas nós temos o Azenilton. Azenilton é velha guarda. Azenilton tá mais pra lá do que pra cá. Mas nós temos Ezequiel Gomes. Então, é um dos poucos, né? É um dos poucos ainda que tá na apologética, né? E tá nesse campo, e depois eu quero falar um pouco sobre isso. Você tem alguns leigos. Que leigos? Fala pra mim aí um leigo adventista, um cara que não tem a formação em teologia dentro da igreja e que massacre na apologética. Nenhum. Você tem, mas tem o Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro não é apologista, Sérgio Monteiro é exegeta. A pegada do Sérgio Monteiro é outra. Mas tem o Leandro Quadros. O Leandro Quadros não é apologista. O Leandro Quadros é evangelista. É outra coisa. É apresentador Na Mira da Verdade. E Na Mira da Verdade é um programa evangelístico. Ele não é um apologista. Ele faz apologética de tabela, né? Mas não. Qualquer pastor que você pegar, a perspectiva deles vai ser evangelística. E por que isso acontece? Existem alguns pontos que eu quero colocar aqui. Por que isso acontece? Primeiro, por causa da mentalidade adventista. Se você parar para observar o modus operandi como a igreja trabalha, ela não quer advogados, ela quer testemunhas. Ela quer evangelistas, ela quer alguém que faça a missão. Como assim fazer a missão? Pegar e levar a mensagem ao mundo em toda a minha geração. Esse não é um hino do desbravador? Eu não nasci na igreja, mas essa é a frase que, se você falar de desbravador, para mim é isso aí. Levar o evangelho a Cristo a todos da minha geração. É isso. Então o adventista ele trabalha muito nisso. Por que você acha que o pastor batiza a pessoa lá com 4 estudinhos, já joga a pessoa na água aí? Por quê? Metas missionárias, metas de crescimento da igreja. O que acontece? A apologética, ela não é uma postura de ataque. A apologética nunca foi sobre ataque. Então, se você está atacando outras denominações, você não está sendo um apologista. Porque a apologética é defender a fé. Então, como assim? O que é apologética? É defender a fé. Então, vamos pegar aqui um livro do Rodrigo Silva, Ceticismo da Fé. Ceticismo da Fé é um livro apologético. Ele é um livro que ele não ataca a outra denominação, mas ele defende a fé cristã. Então é um livro apologético. Ele faz apologia. Entende? Essa é a perspectiva. O que acontece? Como a igreja ela se calca em pregar a missão, o evangelho, isso, aquilo, esse lado da defesa da fé, ele fica muito esquecido. E por quê? A gente tem que entender que existe uma relação de diálogo com outras denominações. Existe o diálogo trocando ideias, sentando e trocando ideias. Existe o diálogo confrontando ideias, batendo de frente, respondendo perguntas, né? Que é um pouco diferente. O problema é que a igreja, ela no seu âmbito pastoral, institucional, ela não vai se preocupar com essa treta de ficar respondendo críticos à igreja em si. Existe um ministério um ministério apologético que a vida deles é falar de adventista, né? E como que a igreja se porta diante disso? Né, os líderes deixa falar, responde uma coisa ou outra, mas deixa falar, vai fazer o quê? Né? Nós não vamos matar o cara, né, por causa disso, né? Entende? E o que acontece? Os que têm preparo para lidar com a situação, eles
negligenciam, naturalmente, porque eles têm outro foco, têm outra cobrança. A vida de pastor é muito corrida, a gente sabe disso. E o leigo comum não tem o treino e o preparo para lidar com essa situação. É aí que tá. O leigo comum, ele não tem o preparo para lidar com essa situação. Porque ele não tem, às vezes, o treino teológico, ele não tem o conhecimento histórico. Por quê? O membro comum chega na igreja, e aí é uma coisa geral da nossa igreja, ele chega na igreja, qual que é a primeira coisa que empurram para ele? Né? Vão empurrando comentários de Ellen White, né? Alguma coisa de, se você não tiver um bom professor, um bom mentor, uma pessoa capacitada, que ela só vai te dar o estudo bíblico, os 28 estudinhos do ouvindo a voz de Deus, vai te jogar na água e abraço, né? E abraço. Você não vai ter conhecimento de história da igreja, você não vai ter conhecimento da teologia adventista, né? Você não vai ter o aparato suficiente para se defender desses inimigos. E aí que entra a apologética, aí que entra a apologia, o estudo para defender a fé. O estudo para defender a fé. E o que acontece? Então, qual que é a problemática que eu pus até agora? Quem tem o treino para isso não se preocupa, porque tem outros focos, sem problema. E quem acaba sendo envolvido nisso, muitas vezes não tem o treino e o preparo teológico. Por isso que o rapaz, ele comentou assim: nossa, você estaria entre os maiores defensores da fé se não fosse você. Né? Se fosse qualquer outra pessoa com o conhecimento que eu tenho, com a abordagem que eu tenho, estaria entre os grandes. E de fato, se não tivesse a personalidade que eu tenho, tudo bem. Né? E eu entendo e reconheço isso. Mas por quê? Por que a pessoa ela fala isso, por exemplo, de mim? Carência. Carência apologética. Carência apologética. Né? Quando não, às vezes você tem um grupo de leigos adventistas ali que estudam, que fazem uma apologética legal. E o que acontece? Às vezes um pastor entra no meio, se infiltra, se envolve, grava uns 2, 3 vídeos, fica famoso e pula fora. Velho, eu já ouvi muita história disso. Né? O pastor, ele entra no meio da cena, pá, grava uns 2, 3 vídeos ali, pá, ganha, fica famoso, pá, e pula fora. Depois nem mais dá tchau. Depois nem dá mais tchau. Entendeu? Então, o que acontece? As nossas igrejas hoje, e aí é um ponto que eu quero colocar aqui, para ser colocado quando necessário, essa falta, essa negligência que a igreja tem feito com os apologistas, que hoje são raros os apologistas que tem, e leigos. Que apologistas são esses? Marcos Alves, veterano de guerra, né? Azenilton Brito, mais para lá do que para cá. Hoje, ainda, por enquanto eu gravo esse vídeo, ainda existe o Ezequiel Gomes, que vai em debates e debate com o pessoal, grava vídeo no canal dele, produz um conteúdo mais nessa perspectiva de, né? Por enquanto ainda é de fé da igreja, né? Em alguns momentos existe uma crítica à organização, mas não à doutrina, né? E por aí vai, né? Mas por enquanto, não sei como que pode ser daqui para frente, a gente não sabe. Acredito que ele continue sendo adventista do sétimo dia, mas temo que num dado momento ele se torne um opositor. Não sei. Essa é a minha opinião atualmente. Se alguém tá achando que eu tô sendo maldoso, isso não, veja, tem lives minha com o Ezequiel Gomes, acho ele humilde pra caramba, gosto de trocar uma ideia da hora. O Ezequiel Gomes é aquele cara que para te ouvir, fala o que precisa falar, né? Quando eu, inclusive, já mandei vídeo para ele analisar, ele mandou o comentário real, assim, ó, falhou nisso, e não num ponto de crítica, mas num ponto de observação técnica mesmo. E assim vai. E aí o que acontece? A igreja, olhando para um olhar leigo, a igreja fica despreparada. Nossa, não, mas os adventistas estudam muito. Estuda muito o quê? Diga pra mim, estuda muito o quê? História? Estuda o quê? O adventista estuda muito o quê? Ellen White? Estuda muito o quê? A igreja geral estuda muito o quê? Pega um adventista mediano, ele estuda muito o quê? A lição da escola sabatina? Teologia? Não, velho. Os caras que pegam para estudar é o 0,1% da igreja, de membros leigos. É os 2% da igreja.
De 100 membros, você vai ter 2 que gostam de estudar. Os outros 98% ouve o que o pastor fala, amém, segue o que está na lição da escola sabatina e abraço. E não digo que isso seja uma coisa ruim. Só que essa pessoa, quando ela vê um vídeo de um oponente, ela não tem o preparo. E dentro desses 2% da igreja, de cada 100 membros que eu digo aqui, desses 1, eles muitas vezes vão trabalhar muito assim, um assunto Ellen White, ou mas que estuda história, que estuda teologia, zero, é 0,01, entende? É 0,01. 0,01. E o que acontece com esses 1%? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles vão ser tratados como loucos. E não estou falando de mim. Não estou falando de mim porque eu sei que eu sou doido, eu sei que o meu jeito não é o perfil do adventista, o que eu comento não é o perfil do adventista, mas eu conheço pessoas que por estudarem, elas são jogadas de escanteio, porque o brasileiro, ele respeita quem estuda, mas ele odeia quem estuda. Esse é um problema do brasileiro. Ele respeita muito quem estuda, mas ele odeia muito quem estuda também. Simples assim. Ele respeita, mas ele odeia. É o mesmo nível que ele tem de respeito, ele tem de ódio. E aí o que acontece? Você tem um cabra na tua igreja que estuda bastante, o que vai acontecer? Naturalmente, em 99% dos casos, ele vai ser alguém que vai ser ou silenciado ou jogado de escanteio. Né? É a realidade. Só que quando o bagulho aperta, é para esses que eles vão. Né? Conheço a história de um amigo, Caio Roberto, eu ia todo sábado na casa dele trocar ideia, já me ajudou muito na questão doutrinária, me incentivou muito com livros. O Caio, ele era um cara que ele frequentava uma igreja, não vou dizer o nome da igreja em si, né, do bairro que ele morava, mas assim, não davam cargo para ele, não deixavam passar lição, não sei. Às vezes ele era chamado para pregar numa igreja, em outra, mas era o cara que era jogado de escanteio. Só que quando alguém vinha com alguma pergunta difícil, pergunta pro Caio. Pergunta pro Caio. Tá ligado? Pergunte pro Caio. Sabe assim? Era desse jeito, velho. É desse jeito. E não é só ele, não. Conheço outro. Inclusive, essa semana, um amigo entrou em contato e falou: Barbarrala, isso que você falou do estudo grego é exatamente comigo. Eu sou membro batizado na igreja, frequento, devolvo o dízimo certinho, faço tudo certo, tô tudo certo na igreja. Mas assim, eles sabem que eu prego, sabem que eu estudo, sabem que eu faço os comentários, sou participante, sou ativo na igreja, mas eles evitam me colocar para pregar. Evitam colocar para pregar. Sabe assim? E isso me dói um pouco. E aí o que acontece? Eu estava falando sobre a questão apologética, e tudo isso envolve a questão apologética. Então, o que vai acontecer? Você não vai ter aquelas pessoas que têm um olhar mais clínico para treta apologética. Você vai ter os leigos, alguns ou outros, eu conheço boa parte deles, que vão se envolver em tretas, que vão se envolver na internet, alguma coisa, porque eles basicamente não tem espaço na igreja deles. Simples assim. Não tem espaço na igreja deles. Não tem espaço. Eles têm que fazer isso porque às vezes eles não vão ser ouvidos, né? Ou se eles fazerem assim, vamos fazer um estudo sobre as crenças adventistas, o que o adventista crê e o que o adventista não crê, vamos trabalhar interpretação bíblica, vamos trabalhar estrutura de sermão. A igreja não ouve eles. Por quê? Porque eles não são pastor. Eles não são pastor. Se o pastor fizer, ainda vai alguém. Ainda aparece alguns da igreja, da liderança, para fazer média, alguma coisa. Mas, se um membro comum fazer um curso de pregação, um curso de hermenêutica, de interpretação, ou um curso de apologética, né? O que vai acontecer? Não vai aparecer ninguém. Eu falo isso porque eu já tentei fazer curso de grego dentro da igreja, apresentar temas, não dá certo. Amigos meus já tentaram, não vai ninguém. Né? Já vi nego fazer convite, vamos fazer um curso teológico para leigos aqui, não vai dar certo.
Inclusive, esses dias atrás eu descobri que a Unaspress, que é a editora acadêmica da igreja, da Unaspress, que é uma editora acadêmica que trouxe algumas obras relevantes para nós dentro do Adventismo, faliu. Simplesmente faliu. Por quê? Porque os membros não compram esse tipo de conteúdo. E aí, fica defasado. Então, quando você vê, mas o Barbarrala, você tá louco, porque você pega lá no Vejam Só, os que vão defender a fé adventista, eles bagaçam. Mas são pessoas de outras áreas, que vão ali e fazem o trabalho, né? Por elas atuarem em outras áreas. Você pega um exegeta da envergadura do Sérgio Monteiro, claro que na apologética ele vai fazer bonito. Você pega o Leandro Quadros, né? O Leandro Quadros, ele amadureceu muito depois do mestrado dele em teologia, ele melhorou muito nesse aspecto, né? Fora que a equipe que apoia ele também começou a dar uma estrutura melhor para ele, também de estudos. E o que acontece? Claro que ele não vai fazer feio, né? Claro que não vai fazer feio. Só que pega um pastor de igreja comum. Quantas vezes eu já vi pastor nosso de igreja comum, pastor distrital, ir lá no Vejam Só e tomar pau, tomar peia? Porque o cara saiu do seminário teológico, foi vender os livros de grego, vender os livros de hebraico, foi comprar livro missionário, né? Livro que trata de missão, de teologia pastoral. Aí ele chega lá e ele não entende a dinâmica de um debate. E aí deixa aqueles que estão mais especializados na apologética massacrar eles. Pessoas que acabaram entrando na apologética e não são da área. Eu, por exemplo, eu entrei na treta para defender um amigo e depois, como envolveu o grego, já entrou na minha área e já comecei a massacrar, né? Tanto que existem apologistas aí que não podem ouvir ler Pirata Barra, se ouvir dá ruim, né? Se ouvir dá ruim, porque sabe que cutucou, né? Sabe que cutucou, né? Querendo ou não, o Barbarrala como meme da zoeira assusta bastante, né? Assusta mais os inimigos do que os amigos, né? E não que eu seja um grande apologista, eu tenho minhas limitações também, né? Então assim, são pessoas de outras áreas que às vezes acabam fazendo bonito, mas você não tem um ministério ou um grupo de pessoas que trabalham exclusivamente com apologética, ou que os que têm, eles não têm o olhar clínico para lidar com certas situações, né? E aí, a apologética adventista, ela se torna carente de apologética. Carente. E eu tenho um outro detalhe também, né? E muitas vezes quando um pastor ele entra num debate, ele vai lá num programa como Vejam Só, por exemplo, se expõe. Quando um pastor ele se expõe, ele coloca um baita alvo nas costas dele. Porque todo pastor sabe que qualquer coisinha que ele falar ou deixar de falar pode dar muito ruim para ele. Por quê? Vai ter gente que vai gostar de ver e vai ter gente que não vai gostar. Primeiro, você tem a questão de inveja, você vai ter outros que vão ter inveja dele, né? É comum que vão querer derrubar ele, entende? Isso aí é natural do ser humano, não é um problema do Adson, não, é problema do ser humano. Então o cara, às vezes ele vai olhar e vai fazer, não, deixa eu para outro. O cara só quer a paz dele, só quer trabalhar com pastor, porque muitos das pessoas que se formam e que se tornam pastores na igreja, elas querem se tornar pastores. Então, é isso. E aí ela fala, eu vou pregar o evangelho, não vou ser um defensor da fé, vou ser um embaixador, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente soluciona isso? Inclusive esse canal aqui, inicialmente ele se chamava Liga Apologética, ele veio tentar suprir isso. Claro que devido a agenda, divergências, eu digo divergências de como se levar um tema, o grupo se espalhou, cada um foi para um canto, né? E por aí vai. E assim fica. E eu pergunto para vocês, como é que resolveria isso? Bem, eu tenho um pensamento sobre isso. Porém, eu não vou comentar nesse vídeo, porque ele já está com 20 minutos. E é isso, tá? E eu também não vou dar a fórmula aqui para você, para todo mundo ver como que a gente solucionaria isso. Caso quiser saber, é só trocar uma ideia comigo. Como é que você me acha? Vai na página inicial do canal, você encontra um curso de Teologia Pagamento Único. Você vai encontrar um Instagram, um link de Instagram, clica nele, lá vai ter meu telefone. E já aproveita e me segue lá, beleza?
Eu não produzo nada no meu Instagram. Só tá lá por causa do meu número de telefone. Caso eu precise mudar, daqui 2 anos pode ser que eu mude de telefone, de região, alguma coisa. Então, preciso trocar de número. Mas vai ficar o meu telefonezinho lá, para caso você queira conversar comigo. E eu sei que eu falei igual a matraca e matraquei aqui. Mas na descrição do vídeo aqui você encontra o meu Pix, tá? Caso você queira fazer uma doação, possa fazer uma doação, ajudar a gente. Por quê? Isso que eu tô fazendo, mano, não é uma coisa que o pastor vai vir falar. O membro comum também não tá nem aí com a paçoca. Então, se você assiste, gosta do meu conteúdo, dá esse apoio pra gente comprar livro, né? Eu tô querendo comprar o comentário Andrews, né? Tô querendo, esse é um comentário que eu tô me interessando bastante. Eu acho que vai ser um negócio bem legal. Eu tenho um comentário bíblico adventista em inglês, mas eu precisaria dele. Então, assim, quem quiser me dar uma força, me puder dar uma ajuda aí, agradeço desde já. Um abraço e fui.